Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Wesley José. Estamos aqui para mais uma lição, a lição de número 2 do primeiro trimestre de 2022. Estou aqui com o meu amigo pastor Juliano Fraga. Somos aqui da Igreja Assembleia de Deus em Campinas e estamos aqui para somar com você, não é, pastor Juliano? Exato, pastor Wesley. A paz do Senhor Jesus a todos aqueles que nos acompanham, nos assistem nessa escola bíblica dominical, nessas pré-aulas. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, lição de número 2. Tem muita coisa para falar aqui hoje. Com certeza. E estaremos disponibilizando nos dois canais. Então, sigam o pastor Juliano no canal do YouTube, bem como no canal do YouTube, PR Wesley José. Se inscrevam e tenho certeza que essas lições elas irão acrescentar muito para você que é professor, até mesmo para o aluno que quer se preparar antes da lição, nos domingos pela manhã em nossas igrejas, e você também que não faz parte, não é membro da Assembleia de Deus, não importa, o reino de Deus, ele ganha com aqueles que querem se aprofundar mais, esmeram pelo conhecimento bíblico, e a lição de hoje, a lição de número 2, é João Batista preparando o caminho. Uma lição maravilhosa, e o texto principal, o texto áureo, o texto cerne, diz: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João capítulo 1, versículo 6 e 7. Pastor Wesley, um homem enviado por Deus. Na verdade, Deus envia, né? De fato. E este, literalmente, chamado, escolhido, enviado por Deus. Porque quando nós saímos por conta própria, corremos riscos enormes, problemas gigantescos. Eu estou lendo um livro aqui, pastor, que quando alguém sai por conta própria, fazendo... Alguém conhece o autor desse livro aqui? Esse livro é maravilhoso. Está ao meu lado, pastor Juliano Fraga, A Casa do Descalçado. Estou lendo, está aqui minha marcação, Elimeleque. Sai por conta própria, ele trouxe tanto prejuízo para a família dele, mas você vai comprar o livro e vai ler. Agora, João Batista não, ele é enviado por Deus. Enviado por Deus. Na obra, aqueles que têm um ministério específico têm que ser enviados por Deus. Com certeza, como Paulo e Barnabé. Tantos outros foram separados pelo Espírito de Deus. Exato. Em Atos capítulo 13, estavam jejuando e orando e o Espírito Santo separou. Exato. Quando o Espírito Santo separa e envia... Maravilhoso. E nós estaremos juntos aí no decorrer das 13 lições deste trimestre. Em Atos 14 vai dizer que Paulo e Barnabé eram apóstolos. O termo apóstolo no grego é exatamente isso, enviado. Aquele que é enviado por Deus tem um ministério específico e um ministério muito significativo. E aqui estamos falando de João Batista. Sim, e ele foi enviado para quê? Testificar da luz. Que luz? A luz é Cristo, a luz do mundo. Então não tem por que eu querer brilhar mais do que Cristo. Não tem como. Cristo tem que aparecer na minha mensagem. Então todos aqueles que são enviados por Deus, eles são enviados para testificar da luz, nunca de si mesmo. Maravilhoso isso. E João Batista, ele tem em seu ministério esse cerne de sempre apontar que Cristo é aquele que vai salvar. Sim. Realmente ele entendia que o seu ministério terminava Alguém quando Cristo questionou chegasse. se ele era Cristo. Exato. Não, eu sou Exato. Cristo. Ele é maior do que eu. Eu batizo com água, mas É. ele vai batizar vocês com o Espírito. E com fogo. O João Batista, ele, importante dizer isso, ele tem uma autoridade. Porque aquele que é enviado, ele recebe autoridade. A palavra autoridade, ela vem de autor. Uhum. Então, aquele que tem a autoridade, nunca ele será o autor. Ele será aquele que recebeu. Então, o autor sempre é Deus. Deus é o que envia. Todos aqueles que Deus envia, ele dá autoridade. O ministério de João Batista está debaixo dessa autoridade significativa e ele é aquele que é enviado. Você que é professor,
é bom trabalhar essa questão Claro, com do certeza. enviado. Enviado, testificando de Cristo e não de si mesmo, para que todos crescem por Ele. Então o professor ele já tem no texto áureo, o texto principal, pontos já para trabalhar no início, logo aqui Na introdução, sobre essa questão. O resumo da lição diz assim: João, o evangelista, nos apresenta João o Batista. A palavra Batista é aquele que batiza. baptizo, imergir, imersão, né? E que veio dar testemunho de Jesus. Sim. E isso ficou claro: aquele que é enviado testifica de Cristo, ele dá testemunho de Jesus Cristo. A ideia de testemunhar, eu estava numa escola de liderança e um dos palestrantes disse assim, e eu guardei aquilo, que nós temos no ministério a percepção de que o testemunhar não é falar de si mesmo, é dar testemunho de Cristo. Hoje nós temos muito aquela ideia de eu vou contar um testemunho, e é algo pessoal, mas quando na verdade, e isso é importante, tem seu valor, Claro. mas o testemunho real é aquele onde as pessoas veem Cristo em ti. O que é que Cristo fez? Esse é o testemunho. É isso que João Batista está fazendo. Por ser o último profeta do Antigo Testamento, nós temos em Hebreus 11 uma galeria de fé, Sim. de profetas e homens que foram testemunhas. E aqui muitos erram em Hebreus 12, quando diz: nós somos rodeados de uma nuvem de testemunha. A palavra testemunha ali é mártir, no grego. Então não é que nós somos rodeados de uma nuvem de pessoas que ficam nos olhando. Nós somos rodeados de uma nuvem de pessoas que testemunharam e que nós devemos olhar para esse testemunho e trazer algo a nós. E quem são esses que testemunharam? Quem é a nuvem de testemunhas do capítulo 12? Essa nuvem de testemunhas, o autor aos Hebreus registrou no capítulo 11. E se você olhar para estes, você vai encontrar ainda erros. E aí o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte: eu vou apresentar alguém que ele é o autor e consumador da fé daqueles que testemunharam. O autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: se você olhar para a galeria da fé, você vai encontrar homens com um testemunho de fé para nós seguirmos, deixar um exemplo. Mas se você encontrar neles falhas, o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte: eu tenho alguém para lhe apresentar. Está aqui no capítulo 12. Portanto, nós também, pois, que somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O versículo 1. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Só segue nessa carreira quem é enviado. Perfeito. Aí o versículo 2, olhando para quem? Se você não quiser olhar para a galeria da fé, o autor aos Hebreus aponta alguém que você deve olhar: Jesus, o autor e consumador da fé deles. Sim. É o autor que outorgou a autoridade para João. Exato. E aí você, professor, passe para o aluno as características daquele que é enviado. Preste atenção. Pelo gozo que lhe está proposto, suportando a cruz e desprezando a afronta. No meu ministério, particularmente, quando eu li isso, algo mudou. Suportando a afronta. Todos que são enviados sofrerão afrontas. As afrontas não podem parar aquele que é enviado e que testemunha ou testifica da luz, que é Cristo. Suporte a afronta e não tire o olho do autor e consumador da fé. Então o resumo da lição aí fica bem evidente qual é a proposta. E aí nós temos a introdução, né, pastor Wesley? Sim. Na lição dessa semana veremos a fundamental importância do testemunho para a implantação e expansão do reino de Deus. Já nessa introdução nós destacamos aqui a importância do testemunho. Agora no tópico 1 diz a origem do precursor. Ele veio das montanhas de Judá, né, pastor? Ele veio das montanhas de Judá e a Bíblia faz questão de dizer a simplicidade, a forma deste João, deste Batista, um homem que se vestia de peles,
um homem que comia alimentos simples, ou seja, mel e gafanhotos. Inclusive, este mel nem é o mel originado Das abelhas. das abelhas, né? Parece ser das tâmaras. Sim. E as tâmaras têm algo interessante, que a tâmara, quando você planta, ela demora de 80 a 110 anos para você colher da tâmara. Uau. Se você plantar, por exemplo, um coco, dentro de 6 a 10 anos, você está colhendo. Sim. A tâmara, pelo seu processo natural, é mais de 80 anos. Chega a 100 anos, ou seja, a tâmara é um legado. Eu planto hoje para o meu filho colher. Ou para o seu neto. Uau. Aquele que é enviado e testifica da luz, ele é um plantador de tâmaras. Porque provavelmente ele não verá a colheita. Olha isso, professor. O enviado não necessariamente verá a colheita. Isso aqui é tão maravilhoso. Acabei de me lembrar aqui de Jeremias. Jeremias. O camarada prega há 40 anos e não converte ninguém. E o João Batista, ele dá esse testemunho, e hoje nós estamos falando de João. O Senhor destacou a simplicidade das vestes de João, Pelo de camelo. da sua alimentação, gafanhoto e mel silvestre, e ele partindo para o deserto. Eu não sei se... A própria fala dele também denota isso. Exato. Ele diz que ele cresça, que eu diminua. As vestes de João Batista, por ele ser um profeta do Antigo Testamento, o último, as suas vestes têm uma semelhança com a de Elias. Sim. Geralmente os profetas naquele tempo, eles eram completamente dependentes. Os próprios rabinos ensinavam os seus discípulos em Jerusalém a se vestir de forma simples e comer do simples, para denotar aqueles que olhassem que eles eram dependentes de Deus. Quando Jesus disse na grande comissão para eles ir para o evangelismo, a grande Sim. comissão, levando poucas coisas e recursos, Sim. era para mostrar que eles são dependentes daquele que o enviou. Aqueles que são enviados, eles são dependentes de Deus e tem que ter a consciência de que aquele que enviou te sustenta. O Elias, por exemplo, Deus falou para ele fugir e ele ficou no Querite. Quando as águas do Querite baixou, Deus falou: levanta-te e vai à casa de uma mulher. Sim. E lá, ele foi o causador do milagre, mas foi lá que ele foi sustentado. Quando Deus envia, ele não deixa ninguém na mão. E quando passar necessidade, é como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque aquele que é enviado, quando padece ou sofre necessidade, ele está crescendo dentro do reino e adquirindo experiências marcantes. Maravilhoso. Então, o anúncio a Zacarias, tópico 2. O plano de Deus estava sendo fielmente executado. Olha, vamos lá. Quando nós lemos Lucas, capítulo 1, versículo de número 8, nós temos as prerrogativas de Zacarias e Isabel. Tementes a Deus, e tementes a Deus em um contexto completamente contraditório. Exato. 400 anos nenhum livro foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo. Nós não temos nenhum profeta. Exato, período de silêncio. E dentro deste silêncio precisaria levantar uma voz profética. Na apostasia dos filhos de Eli, Deus fez uma estéreo gerar uma voz profética que era Samuel. Perfeito. Todas as vezes que Deus ele quis mudar o curso da história, ele levantou num tempo de silêncio uma voz profética, que geralmente nasce de uma estéreo. A Isabel era estéreo. E aí você percebe que uma mulher estéreo, judia naquele tempo, era considerado um desfavor do céu. O Talmud vai dizer que a mulher que tinha o ventre cerrado, a expressão usada, Sim. que não podia ter filhos, dizia que o céu estava contra ela. Porque toda mulher queria cantar o Salmo 128, ter os filhos em volta da mesa. Claro. E o que é interessante no capítulo 1, versículo de número 8, é que Zacarias ele continuava exercendo o seu ministério. No capítulo 1, verso 5, vai falar... aquela questão, pastor, sobre as turmas, que nós estamos vivendo aqui, um período que o sacerdócio exercia por turmas. Boa colocação. No capítulo de número 1, verso 5,
as prerrogativas de Isabel e Zacarias, dentro de um contexto de falta de palavra, de profecia, de voz profética, um silêncio de Deus. Seria difícil servir a Deus em um tempo assim, como no tempo que nós estamos vivendo. É um tempo difícil, de apostasia, um tempo, o amor de muitos se esfria, mas existem pessoas tementes a Deus. Claro. Só que essa família tinha um problema, que era o ventre estéril de Isabel. Mas o texto vai dizer que Zacarias continuava exercendo o seu ministério. A lição prática aqui é a seguinte: mesmo que nós passamos necessidades ou tenhamos alguns intempéries em nossa vida, isso não pode nos travar. Devemos continuar exercendo o nosso ministério. E foi quando ele exerceu o ministério dentro do templo, apareceu Gabriel dizendo: as suas orações foram ouvidas. Aí a colocação que o pastor fez, que o mesmo Gabriel que anuncia lá para Maria é o mesmo que vai anunciar para Zacarias, dentro do templo agora. Funcionava o seguinte: você que é professora, leia 1 Crônicas 24 e 25. O que o Davi fez? O Davi percebeu que tinha um número alto de sacerdotes e que talvez não daria para todos exercer o ministério no templo. Então o Davi fez o seguinte: se fosse hoje, seria uma escala. Imagine um pastor com uma igreja com centenas de obreiros. Ele teria que fazer uma escala. Qual culto aquele obreiro iria executar o seu ministério? Exato. Então Davi ele fez uma organização de turnos. O primeiro turno ele iria trabalhar, exercer o seu ofício sacerdotal em uma quinzena, em 15 dias. Então, abril, por exemplo, do dia 1 ao dia 15 de abril, o primeiro turno. Do dia 16 ao dia 30, o segundo turno. E assim sucessivamente. O texto vai dizer que Zacarias e Isabel eram da 8ª classe sacerdotal de Ábias, ou alguns sugerem Abias. O que isso significa? Que no tempo de Jesus, no tempo de Zacarias, de João Batista e de Isabel, continuou valendo desta forma metódica que o Davi criou lá atrás. Só que, segundo este livro que o senhor tem aqui me apresentou, da Enciclopédia de Jesus, fala o autor que 20 mil sacerdotes existiam naquele tempo. Uau. 20 mil sacerdotes, como todos irão oferecer incenso no lugar santo? Seria impossível. Sim. Eles faziam um sorteio, que já ocorria no tempo de Davi. Exato. E aquele sorteio caiu exatamente em Zacarias. Alguns vão dizer por sorte, eu creio por intervenção divina. E agora, o turno de Zacarias deveria exercer o seu sacerdócio no lugar santo. Havia o átrio, ali o altar do holocausto e a pia, e o lugar santo. No Santíssimo, só o sumo sacerdote. Exato. E do lado direito, a mesa dos pães da preposição, o altar do incenso no centro, e à esquerda, o candeeiro. Quando Zacarias chegou para oferecer o incenso, apareceu Gabriel entre o candeeiro e o altar do incenso, dizendo: as suas orações foram ouvidas. Lição prática: mesmo que as coisas não estejam bem na sua vida, para o professor da escola bíblica, claro, talvez passou uma semana atribulada, exerça o seu ministério do lado de dentro, porque Deus se encarrega em fazer gerar do lado de fora. Maravilhoso. E aí a Isabel vai gerar agora o João Batista, e este é o anúncio a Zacarias, o anúncio de Gabriel. O Gabriel vai anunciar que a sua mulher vai ter um filho e o nome vai ser João. E acontece um fato inusitado aqui, né? Um fato interessante. João questiona. Mas como é que vai acontecer, sendo que minha mulher é estéril e nós somos avançados de idade? É isso. Então, por conta disso, ele ficou mudo. Ficou mudo. A incredulidade de Zacarias deixou ele mudo. Olha os perigos da incredulidade. Exatamente. Jesus não fez mais milagres em determinada região por conta da incredulidade. A incredulidade é um problema seríssimo. Atrapalha-nos de prosseguir, de progredir. Aqui a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Exercendo o seu ministério do lado de dentro. O cumprimento profético diz assim: o anúncio do nascimento de João Batista foi feito em um cumprimento da profecia do Antigo Testamento,
o anjo Gabriel cita Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, ao falar do ministério de João, quando na verdade os judeus aguardavam Elias. Sim. Porque Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, todo judeu entende ser o Elias. Sim. Na Páscoa, eles deixam a porta aberta, porque eles acreditam que na Páscoa o Elias vai entrar. Exato. Só que Jesus disse que o Elias já veio. E esse era João Batista. Era isso que eu ia mostrar. E o aqui, João Lucas. Batista nasceu na Páscoa. Ele é o cumprimento De Malaquias. de Malaquias. Ele é o Elias, que Lucas deixa isso bem claro. Bem claro. Que João Batista, então, é o Elias que veio antes. O precursor. O precursor. Pastor Wesley, eu vou arriscar a dizer algo aqui, e aí fica a critério do professor. Se ele vai querer entrar nisso ou não. Eu, como professor, eu vou deixar isso aqui. Lucas capítulo 3. Possa ser que você, professor, nunca tenha ouvido isso. E eu cito isso com temor e gostaria que você passasse isso aos alunos. Caso não, não é necessário. Lucas capítulo 3. O Lucas é médico, ele é bem metódico, ele faz citações. A pena lucana crava estacas históricas. O que seria isso? Para você, professor, está eu aqui e o pastor Wesley. Se nós fôssemos o Lucas, nós começaríamos essa pré-aula assim. No ano de 2022, quando o governador do estado de São Paulo era João Dória e o presidente da República Jair Messias Bolsonaro. O Lucas faz isso. Sim. Porque ele tem a preocupação histórica, se passar 200 anos, Alguém vai se situar no tempo. e pelas estacas históricas que nós cravamos nesta pré-aula, isso testifica e corrobora como algo verdadeiro realmente que aconteceu. Fala. Porque quando alguém vai estudar os fatos históricos, vai dizer, é verdade, no ano de 2022, o presidente da República era o Jair Bolsonaro. Sim. O Lucas ele faz desta forma, cravando estacas históricas com precisão, assim como o laudo médico, Sim. porque ele é médico. Olha o que ele vai dizer. Cansa ler, mas são estacas históricas. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e o seu irmão Filipe, o tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Olha só. Ele cravou todas essas estacas históricas só para dizer isso. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, vírgula. Por que ele disse isso? O Lucas é o tipo do pregador ético. Ele não precisou dizer assim, o sacerdócio estava corrompido. Ele disse, os sumos sacerdotes. Sim. O fato dele colocar no plural, ele já está dizendo que o sacerdócio está corrompido. Não poderia ter dois sumos sacerdotes. Deveria ter um. Um único. Quando ele diz que tem dois, e ele enfatiza todas as estacas históricas com precisão e de forma significativa, vírgula, ele diz, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. O que ele quer dizer agora? Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Por que ele enfatiza isso? Porque é o seguinte, se você estudar o capítulo 1 de Lucas, versículos 5 até o 8, você percebe que essa família é da 8ª classe sacerdotal de Ábias. E ela, descendente de Arão. Arão. Para ser sumo sacerdote tem que ser da casa de Arão. Sim. O que eu quero dizer e dizendo é, o João Batista, ele tinha tudo para ser o sumo sacerdote. Só que como está corrompido o sacerdócio, o verdadeiro sumo sacerdote, que é João, vai para o deserto. Sim. Ele não quer vestir as vestes de linho do sacerdote. Ele veste de pelo de camelo. Ele não vai comer das iguarias que era do sumo sacerdote. Ele decidiu comer gafanhoto e mel silvestre. Ele não quer trabalhar dentro do templo que está corrompido. O seu ministério é no deserto. Você trocaria todos esses privilégios para ser um João? Se você é enviado e testifica de Cristo, abra mão daquilo que está corrompido, mesmo que seja para servir o seu ministério no deserto. A palavra de Deus vai a quem? A João. E como João é sumo sacerdote,
o sumo sacerdote tem que ter tato do quê? De cordeiro. Quando Jesus passa, ele diz, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. O sumo sacerdote sabe quem é o cordeiro verdadeiro para o sacrifício. A palavra não foi no templo. A palavra foi no deserto. A arca não estava no templo. Perfeito. A arca encarnada esteve com o sumo sacerdote. A oferta verdadeira, santa e perfeita não estava no templo. Estava no deserto, diante do sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote avaliou e analisou a oferta, como o sumo sacerdote fazia e disse, este é o cordeiro. Cristo. Porque ele tinha que analisar. Poderia até terminar aqui a aula. Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acabou. Glória a Deus. Ele sabe reconhecer o cordeiro. Isso é maravilhoso. Então, o cumprimento da profecia De Malaquias se cumpre em João Batista. Se cumpre em João Batista. Os espíritas usam a ideia de que a encarnação de Elias agora está em João Batista. Não. Coisa nenhuma. Não. Porque João Batista é o João. Exato. Jesus disse, é o João Batista. Sim. Mas o Espírito Santo que estava em Elias agora está em Sim. João Batista. Sim, exato. Interessante que o Espírito Santo no Antigo Testamento, quando estava em Elias, não estava em Eliseu. E o que está em Eliseu e esteve em Elias, agora está em João Batista. Diferente agora, quando desce em Pentecostes o Espírito Santo, está no pastor Wesley, está em mim e você que me ouve. O João Batista, sendo o profeta do Antigo Testamento, o Espírito de Deus estava sobre ele, que era o mesmo que estava sobre Elias. Por isso que este é o Elias. Isso a gente vê em outras ocasiões na Bíblia, quando o Espírito de Moisés é dividido também com os demais. Os 70. Os 70. Boa lembrança. Agora, pastor, outra maneira de nós verificarmos aqui de uma maneira bem clara o cumprimento, para somar tudo isso que o senhor já falou, o cumprimento da profecia. Em João 1,23 ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Isaías capítulo 40. Na primeira profecia é Jesus que analisa e ratifica o cumprimento. Agora é o próprio João que está dizendo. Sim. Se cumpre em mim. Se cumpre em mim. E ele é aquele que prepara este caminho. Perfeito. Há uma ideia de que quando o rei iria passar, os súditos iriam na frente preparando o caminho. Correto. Para a realeza passar. Nós somos servos, e servos é doulos, no grego escravos, súditos do nosso rei. E nós hoje preparamos o caminho. Da mesma forma que João Batista preparava o caminho para Jesus vir, nós preparamos o caminho para Jesus vir. Perfeito. Forte isso aí, professor. Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos Quem lá. ganha são E os é alunos interessante. e professores. Exato. Ele coloca aqui, ele faz uma divisão do livro de Isaías, que é conhecido como a mini-bíblia, né? Mas isso aí está bem Sim. claro no texto. O professor tira isso com facilidade. Os 39 primeiros capítulos do livro de Isaías denota ali o Velho Testamento. A partir do 40, justamente onde começa a tratar de João Batista, é onde inicia o Novo Testamento. Mas isso é muito importante, porque tem professor que sabe, tem professor que não sabe. E isso é muito lindo. Explica de novo. O livro de Isaías, então, ele tem uma 66 mini-bíblia. capítulos. 66 capítulos. Seria a mini-bíblia, Uma 66 mini-bíblia, livros. 66 livros. Do 1 ao 39, 1 ao 39, Velho Testamento. até porque são os juízos E perfeitamente. E quando começa a falar de Cristo, aonde? no 40. No 40. Que é o João Que Batista é o João que Batista cumpre. que vem anunciar. E do 40 até o 66, completamente messiânico. Completamente messiânico. Extraordinário isso. Extraordinário. A Bíblia é fantástica. É maravilhosa. Pastor, o tópico 2, a mensagem do precursor. Estabelecimento de uma ruptura. Estamos vivendo um período semelhante aqui, pastor Juliano. Um período onde há um sectarismo forte, um período onde não se ouve a voz de Deus, um esfriamento espiritual enorme. São 400 anos sem se escrever alguma palavra de Deus, sem uma voz profética, sem ouvir de fato a voz de Deus. E agora, de repente, chega este João. No meio de grupos religiosos Exatamente. Ele faz questão de colocar o que acreditavam estar defendendo Deus ou falando de Deus, porque todo grupo religioso Sim. que tinha usava o nome de Deus. Sim, Mas nenhum destes grupos tinha realmente o que João tinha. não. E João veio para realmente bater,
podemos dizer, entre aspas, de frente com esse grupo religioso. E eles diziam, alguns deles diziam em nome de Deus, inclusive os essênios, por exemplo, um grupo político que brigava ali com os fariseus. Os zelotes, tinha um discípulo de Jesus que era do zelote. Sim. Os zelotes era um grupo beligerante, bastante patriotas, que queria a qualquer custo derrubar Roma. O Judas Macabeus tem uma ideia zelote, né? O Judas Macabeus, ele era um zelote. E eles eram tão patriotas que eles matavam Sim, sim, por este patriotismo. claro, e eles queriam, era derrocada de Roma mesmo. E então, estes zelotes esperavam vir um Cristo que viesse com poder bélico, quando na verdade veio um Cristo com o poder do amor, da palavra. Exato. Nós temos os saduceus, que ocupavam o maior número de cadeiras no Sinédrio, eram ricos, mas eles não criam na ressurreição, eles não criam em anjos. Por um outro lado, os fariseus, que acredito que os maiores ensinamentos de Jesus veio por conta de perguntas Dos fariseus. capciosas, né, de Sim, fariseus, sim, que sim. eles tinham uma observação escrupulosa da letra da lei mosaica, Sim. mas eles acrescentaram muitas coisas na lei. Sim. Dogmas humanos. Dogmas humanos. Tinha também os herodianos, que não era grupo político, mas eram apoiadores de Herodes, que não batiam de frente com fariseus e saduceus, mas se levantavam contra Cristo. Pastor Wesley, sendo assim, o professor, ele precisa ter um conhecimento um pouco de cada seita, Sim, os zelotes, os saduceus, essênios, os fariseus, e explicar para os seus alunos. Então você, professor, dê uma estudada. A gente aqui, por conta até de tempo, só colocamos alguns pontos aí em resumo de cada grupo. Mas o importante é enfatizar que o João Batista, ele vem nesse tempo. e Num nós tempo estamos de vivendo religiosidade. esse tempo, Isso mesmo. com vários grupos Distorcendo distorcendo a palavra, o nome de Deus, e Deus está à procura de um enviado. Joãos. Eu ia dizer Joãos. Joãos, De Joãos. enviar alguém, Exatamente. enviar alguém e testemunhar realmente quem é Cristo, Perfeito. a luz. Maravilhoso. Maravilhoso. E o estabelecimento de uma ruptura vem com uma mensagem fortíssima Fortíssimo. de arrependimento. Ele chama a responsabilidade em dizer, se não se arrepender, e arrepender aqui é conversão, Conversão. mudar a direção. Sair do sinédrio, da religião, que eles estavam obcecados e cegos, sepulcro caiado, sair disso e dar frutos, né? Perfeito. Do contrário, ele diz, ele tem a pá na mão. Aí é maravilhoso. Aí a gente vai pregar aqui. E o machado, E o na machado raiz. na raiz. Se não dá fruto, é lançado no fogo. Lançado no fogo. E a ideia ali é juízo. Sim, É sim, juízo. é juízo. A mensagem de João Batista era uma mensagem dura. Mensagem dura. Raça de víboras. Mas é a mensagem que converte. Converte. O arrependimento é a mensagem de João. Mas Jesus, em Mateus 4,17, a mensagem de Jesus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de Pedro, Atos 3,19, arrependei-vos. A mensagem dos anjos, em Apocalipse 14, no período tribulacional, é arrependimento. A mensagem da igreja tem que ser arrependimento. Sim. Então a mensagem do precursor, ela causa um estabelecimento de uma ruptura. Sim. A nossa mensagem hoje, Precisa causar essa ruptura, Ruptura seja com o mundo. seja particular com o mundo do indivíduo ou até mesmo de um grupo, Perfeito. da religião em si, Sim. De dogmas. de dogmas Nós humanos. estamos tão presos a dogmas, A a dogmas. religiosidade que Precisa dessa ruptura. precisa dessa ruptura. E só uma mensagem de arrependimento. A mensagem de Jesus em João 3 quebrou a religiosidade de Nicodemos. É isso. O Nicodemos fazia parte desse grupo. Exatamente. Muito bom essa colocação. E o professor pode colocar isso em sala de aula. Claro. O Nicodemos, em algum momento, ele ouviu Jesus. Sim. Há quem diga, e aqui um pensamento vago, nada provado, que quando Jesus tinha 12 anos de idade e ensinava os doutores, Nicodemos provavelmente estava ali. E ele passou mais de 18 anos Procurando. com aquilo na cabeça. Chegou uma hora que a religiosidade, a religião, o sinédrio,
não conseguia mais preencher a alma de Nicodemos. E à noite ele diz, eu vou ter com esse homem. Sim. E para desespero dele, o João estava lá, porque só João registra. Mas a religiosidade foi quebrada. A ruptura foi no nascer de novo, no arrependimento. A mensagem tem que ser essa. Tem que ser essa, para causar essa ruptura e a pessoa nascer de novo. No tópico 2, pastor Wesley, subtópico 2, o enviado de Deus, nós não precisamos trabalhar essa questão, trabalhamos muito essa questão do enviado. A autoridade de Deus. E uma mensagem contundente também. E aí vale a pena, caso o professor de escola bíblica queira, fica aqui a dica nesta pré-aula. Pregadores na história da igreja. Por exemplo, nós temos aí João Batista, mas é o último profeta do Antigo Testamento, fazendo esse link, essa ponte no Novo Testamento que começa na cruz. Mas nós temos a mensagem de Pedro, a mensagem de Paulo, de Estevão. Nós temos na história da igreja João Crisóstomo, chamado da garganta de ouro, dos maiores pregadores. Nós temos Jonathan Edwards, pecadores na mão de um Deus irado, ainda que teologicamente essa mensagem tenha alguns pontos, eu não quero entrar nisso, mas era uma mensagem de arrependimento. Claro. Jordan Whitfield, John Wesley, Billy Graham. São mensagens que realmente causavam rupturas e mensagens contundentes, que traziam o pecador ao arrependimento. E aí vale o professor trazer isso aos alunos, porque tem muito jovem hoje que quer pregar a palavra. Sim, se quer pregar, que faça de acordo com a palavra de Deus, que a nossa mensagem seja contundente. A mensagem só será contundente se o objetivo dela for esse aqui, lá do início da nossa lição. Se for anunciar, dar testemunho da luz. Glória a Deus. Que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Porque assim as pessoas crerão. Quando nós testificamos da luz, o mundo crê. Glória a Deus. Essa lição traz várias lições práticas. Muitas lições práticas. A lição de número 1, teologamos mais, até porque fala da proposta do Evangelho de João, mais teológico, cristológico, mas aprendemos muito com João Batista, a família de João, enfim. E no tópico de número 3, o verbo, o pregador e a pregação. Que coisa maravilhosa. O último profeta do Antigo Testamento. Olha o que diz. O profetismo sempre fez parte da ação de Deus na revelação de sua vontade e propósitos para a humanidade, especialmente para o povo de Israel. Como já vimos, João foi o último representante deste ministério do Antigo Pacto. E aí no Novo Testamento nós temos diversos outros profetas. O exercício ministerial. Algum aluno pode fazer essa pergunta para ti. A função profética do exercício ministerial do profeta encerra em João, ou quando Paulo trata dos dons ministeriais, que ele diz que também é o profeta, também deu uns para o profeta, ou continua? Eu creio que há uma mudança na maneira como o profeta do Antigo Testamento ele anunciava a mensagem e exercia o seu ministério para o Novo Testamento. Eu creio que há uma mudança, não só uma mudança no aspecto de vestes, de alimento, mas da maneira de profetizar. No Antigo Testamento nós tínhamos o assim diz o Senhor. Sim. No Novo Testamento nós temos a profecia, mas eu creio que o dom de profecia é dado à igreja, e Deus pode usar pessoas da igreja. Agora, nós temos aquele que recebeu o dom de profecia. Quando nós vamos para 1 Coríntios 12, nós temos 9 dons ali. Ainda que alguns no plural, e alguém possa dizer, não, é mais que 9, mas 9, alguns no plural, que possa ser que há ali um desdobramento naquele dom. E aí nós temos sabedoria, conhecimento da palavra e discernimento de espírito. E aí nós temos os dons que nós chamamos na classificação de vocálicos. Profecia, variedades de línguas, interpretação de línguas. Depois, fé sobrenatural, cura, sinais e maravilhas. Dom de profecia, Deus pode dar a alguém o dom de profecia. Sim. Mas pode alguém exercer o ofício profético? Sim. Efésios 4:11. Claro. Deus deu uns para profetas. Na verdade, esse profeta é aquele que faz uso da palavra. Já não é mais aquele, porque no Antigo Testamento tinha a ideia até do vidente. Aquele que consultava a Deus e Deus já respondia na hora. É diferente o ministério do profeta no Novo Testamento. Ainda que usa-se o dom da profecia, ágapo.
Ele chega em Antioquia e anuncia uma fome que viria na Judéia. Ele é um profeta. Sim. E aí o cessacionismo não tem como agora descaracterizar o mesmo profeta Ágapo Ágapo. vai lá e fala para Paulo que... Exato, e não era apóstolo. Exato. Nós temos o ministério profético. Aquele que faz uso da palavra, ele é um profeta. Claro. Aquele que prega a palavra de Deus e é enviado para este fim, ele é um profeta. Diferente dos moldes do Antigo Testamento. Exato. Até a mensagem de João, raça de víboras, é uma mensagem nos moldes do período veterotestamentário. Sim. Nós não podemos dizer que você tem que subir no púlpito e dizer raça de víboras. Não é mais esse ministério profético dessa maneira. Mas o arrependimento deve ser pregado. Com certeza. Então, a mensagem de arrependimento, denunciando o pecado, como acontecia no Antigo Testamento, isso não pode fugir do profeta do Novo Testamento. Mas os moldes, ele tem aí mesmo uma certa distinção. Jesus, quando pregou, ele pregou, dizendo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, arrependa-se. O Evangelho, ele é uma renúncia. Renuncia. O senhor quer tratar mais alguma coisa sobre o ministério profético? Aqui o comentarista ele trata também, dizendo, olha, apesar de atualmente não haver reconhecimento nominal ou designativo, o ministério profético continua existindo como função. Sim. No poder do Espírito. Aliás, antes de compreendermos os dons ministeriais como títulos ou cargos, precisamos considerá-los como funções. Exato. Dentro do propósito exposto especialmente aí os textos a qual eu citei. Próximo. A importância da pregação. A pregação tem 2 milagres. Quais são? O primeiro é um pecador pregando para outro pecador. Isso é maravilhoso. O segundo milagre é um pecador se convertendo através da pregação de um outro pecador. Aí que está o negócio. Porque ele está se convertendo através da expressão do verbo vivo. Não são palavras, como disse Paulo, não trouxe sublimidades de palavra, mas eu trouxe Cristo ressuscitado. Exato. A mensagem de Estevão, Cristo. De Pedro, Cristo. Evangelista Filipe, um avivamento em Samaria, em Atos 8, o texto vai dizer, pregava a Cristo. Quando o pecador entende que ele é pecador, ele traz Cristo. Porque ele é um enviado. Sim. E o enviado testifica da luz. A luz é Cristo. Ele é um cano. Perfeita é a água que passa por dentro deste cano. Maravilhoso. E essa água da vida, quem tem sede vem. A importância da pregação. E aí nós poderíamos destacar, o pregador ele tem um compromisso com a palavra. Você prega a palavra, Exato. Não sobre a palavra. Jesus, quando ele entrou na sinagoga, em Lucas 4, o texto vai dizer que ele abriu o livro, o rolo do pergaminho do profeta Isaías. Neemias 8, Esdras trouxe o livro, abriu o livro e ensinou o livro. Sim. A importância da pregação só é eficaz quando falamos da palavra. É Cristo. Cristo. É Cristo. Então, Cristo precisa ser o centro das nossas mensagens. Olha aí, professor. E o pregador que prega Cristo e tem um compromisso com Cristo, ele não cai na tentação e no erro do subtópico 3 do tópico 3, o perigo do estrelismo. Porque aquele que prega Cristo, ele não prega para competir, ele não prega para disputar, ele não prega para se exibir, ele não prega para que as pessoas analisem o seu conhecimento, a sua oratória, a sua eloquência. Ainda enfim. que tenha. Ainda que tenha, mas quanto mais conhecemos, mais devemos ser como João, que ele cresça e que eu diminua. Você que é professor de escola bíblica, quanto mais você conhece, mais humilde você é. É verdade. Como eu sei que uma pessoa não conhece? Quando ela é soberba. Sim. E Paulo vai dizer que o líder não pode ser neófito. Neófito não é o novo, é não experimentado. Não experimentado. Para que não ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. A condenação do diabo já foi em soberba. Ele corre o risco de cair na mesma condenação do diabo, que é a soberba. O estrelismo é um perigo, porque o estrelismo ele faz com que a pessoa tenha em mente o erro de não depender mais de pastor, de não servir mais do ministério
E Tira Cristo da mensagem. reino dos céus não tem carreira solo. O estrelismo faz com que a pessoa Isso é maravilhoso. sinta-se dependente dela mesma. Olha isso. Reino dos céus não tem carreira solo. Se quiser escrever no comentário, É verdade. reino dos céus não tem carreira solo. É um corpo. Eu concordo. Temos pastores. Eu conheço, pastor Wesley, membro de igreja, o presbítero, que tem mais conhecimento que o pastor. Mas o pastor foi delegado e enviado por Deus. O fato de você ter mais conhecimento ou ser mais estrela, isso não faz você maior do que aquele que Deus colocou sobre sua vida. Perfeito. Isso é um problema seríssimo. Hoje nós temos pessoas que estão partindo para cidades, para o Brasil, e o pastor não sabe nem por onde eles andam. E aí fica como aquele levita, né? Que chegou na casa de Mica, de Juízes. Primeiro que ele era levita, mas ele vem de Judá, e aí eu já nem sei se ele é levita mesmo. Mas vamos supor que ele seja. Naquele tempo os levitas tiveram que trabalhar e tiveram que morar em outras regiões, mas o texto vai dizer que ele procurava comodidade. O estrelismo faz o homem ou a mulher procurar comodidade, tanto cantores quanto pregadores. E aí a comodidade nos faz estar num lugar onde nos sentimos bem. E o João Batista é um exemplo que era do deserto. O João Batista é um exemplo de simplicidade e humildade. E nós temos que fugir do estrelismo, porque é um perigo para aqueles que fazem uso da palavra de Deus. Paulo tinha motivo para ser uma estrela? Tinha. Cara, educado, poliglota, intelectualíssimo, Cheio de dons. E 1 Coríntios capítulo 2:2, ele diz, porque nada me propus É verdade. saber entre vós, senão pregar Cristo e Cristo crucificado. Precisamos ter em mente a mensagem cristocêntrica, a sua vida em Cristo, e a mensagem é Cristo. Quando essas três coisas se unem, nós não corremos o risco de cair no estrelismo. Eu estou voltando lá para o texto áureo, porque o texto principal, né? Falou muito, né, o texto áureo? Falou muito. E ele conclui o texto principal, o texto áureo, dizendo, para que todos crescem por ele. Quando nós temos Cristo como centro da nossa mensagem, não são as nossas técnicas que convencerão as pessoas. Não é a homilética, não. O que vai... São necessárias e fundamentais. Sim, mas não é tudo. Todos precisam e precisam se preparar mesmo. Acho que já falamos até sobre isso. Sim. Sobre a necessidade de pregar a palavra, estar inteirado Se preparar para ela. Se preparar para ela. Mas quem convence o pecador é o Espírito Santo. Não é o pregador. Então, pregue Cristo e o Espírito Santo faz o papel dele. Conclusão. João Batista exerceu fielmente o seu ministério. Fielmente é aquilo que Paulo disse. Que os dispenseiros encontrem-se fiel. Se for fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Quem coloca? Jesus. Então é ele que envia. E continua dizendo, deixa-nos o exemplo de quão importante é compreender e aceitar o que Deus espera de nós, para que nossa vida seja plena expressão de sua vontade. João Batista testificou a Cristo como seu precursor, que sejamos testemunhas do seu poder salvífico, de seu reino eterno, que não tarda de se manifestar. Tem algo a dizer? Ao professor, ao aluno? Meu amigo, que Deus te abençoe, que você possa ser como João Batista, enviado por Deus e tenha uma mensagem cristocêntrica todos os dias para levar a este mundo que está sectário, a este mundo que precisa de ruptura, mas a ruptura que este mundo precisa é justamente a mensagem que você tem, que é Cristo Jesus, para transformar, para mudar histórias. Vou pedir aqui para você, deixa um like aí para nós. Um comentário, uma sugestão, Claro. o que você achou da aula, Sim. Compartilhe com outras pessoas. Esse like motiva, né? Você fala, poxa, legal. As pessoas estão curtindo, aproveitando a aula e crescendo juntamente conosco, que estamos crescendo juntos aqui. Eu estou aprendendo muito. Eu também estou aprendendo muito. Tenho certeza que o professor e os alunos também estão aprendendo muito. Maravilhoso. Pastor Juliano. Deus abençoe a todos. Até a próxima e aguarde a terceira aula
no meio da semana será postada em nossos canais e iremos crescer juntos aí no conhecimento e na graça, que é muito importante. Deus abençoe.